Bom dia, gente. Nós vamos dar continuidade ao assunto de ângulos, tá bom? Ontem nós estudamos ângulos formados por duas retas concorrentes e hoje nós já vamos estudar ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal. Eu só quero dar aqui trazer uma explicação rapidinho para vocês da diferença de retas paralelas, concorrentes e retas perpendiculares. Só para a gente, porque nós estamos dando continuidade para vocês poderem entender. Retas concorrentes são retas que possuem um único ponto em comum. Então elas se cruzam em um único ponto. Então, por exemplo, essa reta R, ela é concorrente a essa reta S. Já as retas paralelas, elas não possuem ponto em comum, como no caso aqui da reta R e S, né? Vamos botar aqui. Olha só, as retas concorrentes R e S, elas possuem um único ponto em comum. Já as retas R e S, elas não possuem ponto em comum. Quando elas não possuem, elas formam retas paralelas. Então, paralelas, elas estão próximas, mas elas não se tocam, elas não possuem ponto em comum. Já as retas perpendiculares são retas que, na verdade, são concorrentes também, só que com um diferencial. Elas possuem um ponto em comum, são chamadas de concorrentes, mas por que especificamente perpendiculares? Porque elas formam quatro ângulos de 90 graus. Olha aí. Aí você pode perguntar, professor, mas as retas R e S aqui que são concorrentes, elas não formam ângulos? Elas formam ângulos, só que não é de 90 graus. Essa é a diferença de concorrentes para perpendiculares. Embora que as perpendiculares ela é um tipo de concorrentes, só que elas formam os quatro ângulos de 90 graus. Aqui não, tá bom? Essa é a diferença. Então, anotem isso daí, deixem isso aí anotado, que aqui são retas concorrentes, tá? Retas concorrentes. Aqui são retas paralelas e aqui são retas perpendiculares, tá? Perpendiculares. Isso vai ser importante para vocês analisarem a diferença. Então, retas concorrentes, retas paralelas e retas perpendiculares, tá bom? O nosso estudo de hoje não é mais com as concorrentes, e sim com as paralelas, tá? Então, nós vamos estudar retas paralelas cortadas por uma transversal. O que é isso, professor? Vamos supor que eu tenho duas retas paralelas aqui, a reta S e eu tenho a reta R, perdão, e a reta S. Percebam que elas são paralelas, ou seja, elas não têm nenhum único ponto em comum, tá? Elas vão para o infinito para cá e para cá, mas elas não se tocam, tá certo? Aí vamos supor que uma transversal corte essas retas. Vamos supor que uma transversal corte essas retas. Essa transversal eu vou dizer que é a reta T. Percebam que essa transversal ela corta a reta R aqui e ela vai cortar a reta S aqui, ó. Quando ela corta a reta R aqui, ela forma quatro ângulos, ó. Ela forma esse ângulo, esse ângulo, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, ó. Certo? Ela forma quatro ângulos. E quando ela corta a reta S, ela também forma quatro ângulos, ó. Ela forma aqui, aqui e aqui. Então, ao total, essa reta ET, ela forma oito ângulos com as duas retas. Ela forma quatro ângulos com a reta R e forma quatro ângulos com a reta S. Ao total, ela forma oito ângulos. Então, eu vou dar os nomes, tá? Usar as letras do nosso alfabeto. Eu vou dizer que esse ângulo bem aqui, ele é A. Esse bem aqui, ele é B. Esse bem aqui, ele é C. Esse bem aqui, ele é D. Esse bem aqui, ele é E. Esse bem aqui, ele é F. Esse bem aqui, ele é G. E esse bem aqui, ele é
H, tá? Então vamos dar nomes aí a como diz a história, aos bois, tá? Percebam que eu tô agora nomeando os ângulos, mesmo usando letras, eu não tô colocando nome, tá? Eu tô nomeando no sentido de identificação, colocando letras. Então aqui, como são 8 ângulos ao total, são 8, eu vou usar 8 letras do nosso alfabeto, tá? Eu estou usando as 4 primeiras aqui para nomear os ângulos que a reta T ela forma com a reta R e mais 4 letras aqui do nosso alfabeto para nomear os ângulos formados da reta T com a reta S, tá bom? Só uma dúvida que alguém poderia ter é que eu poderia usar números também para nomear. Eu poderia colocar ângulo 1, ângulo 2, ângulo 3, ângulo 4, ângulo 5, ângulo 6, ângulo 7, ângulo 8, tá bom? Eu poderia tá nomeando esses ângulos aqui, tá certo? Então, percebam o seguinte, eu já identifiquei com as letras do nosso alfabeto, tá bom? Ângulo A, ângulo B, ângulo C, ângulo D, ângulo E, ângulo F, ângulo G e ângulo H, tá? O que que acontece? O que que acontece? Eu vou agora falar de uma relação que acontece, Bem, gente, eu vou agora falar da relação que esses ângulos têm entre si, tá bom? Deixa eu só ajeitar um pouquinho aqui que aconteceu um problema técnico, voltando aqui. Então percebam que esses 4 ângulos daqui, eles possuem uma relação com esses 4 ângulos daqui. Ou seja, esses ângulos formados pela reta T com a reta R e S, eles possuem uma relação, tá? Eles possuem uma relação. Então, professor, qual é a relação deles? Nós vamos colocar agora. Primeiro, nós vamos chamar a primeira relação, anotem aí, de ângulos correspondentes. Quem são os ângulos correspondentes? Tá? Quem são os ângulos correspondentes? Os ângulos correspondentes são aqueles que estão do mesmo lado, né, do mesmo lado da transversal e eles são iguais. Então perceba o seguinte, olha só, aqui ó, se você tirar na sua mente a reta R e sobrepor sobre a reta S, esses 4 ângulos aqui, ó, esses 4 ângulos, eles vêm bater certinho bem aqui, ó, tá bom? Aí aquele que se sobrepor um sobre o outro, eles são chamados de ângulos correspondentes. Como assim, professor? Tenta tirar aí para você esses 4 ângulos e colocar aqui, ó, na mente. Você vai perceber que esse ângulo A, ele é correspondente com o ângulo E. Então eu vou botar A e E são correspondentes. O ângulo D, ele é correspondente, o ângulo D com o ângulo H. O ângulo H, certo? O ângulo B, ele é correspondente com o ângulo F. E o ângulo C, ele é correspondente com o ângulo G, certo? Os ângulos correspondentes, gente, eles são iguais. Então, o ângulo A é a mesma medida do ângulo E. O ângulo D é a mesma medida do ângulo H. O ângulo B, certo? O ângulo B é a mesma medida do ângulo F. E o ângulo C é a mesma medida do ângulo G. O que isso significa, professor? Significa que se A for 30 graus,
Se A for 30 graus, o ângulo E vai ser 30 graus. Se o ângulo D for 70, o ângulo H vai ser 70. Se o ângulo B for 35, o ângulo F vai ser 35. E se o ângulo C for 40 graus, o ângulo G vai ser 40 graus. Então perceba, ó, que esse ângulo A bem aqui, ó, esse ângulo A bem aqui, ó, se ele for 40, ele vai, o mesmo ângulo está na mesma posição aqui, ó, tá? Vai ser 40 graus, tá? Vai ser 40 graus. Então, qual é a primeira relação que nós podemos ter? Os ângulos correspondentes. O que significa ângulos correspondentes? Ângulos iguais. Ângulos que estão na mesma posição da transversal. Beleza? Por isso que eles são chamados de ângulos correspondentes. Então, esses aqui são os ângulos correspondentes, ó. Ó, esses aqui são os ângulos correspondentes, tá? São os ângulos correspondentes. Então, o ângulo A e o ângulo E, o ângulo D e o ângulo H, o ângulo B e o ângulo F, o ângulo C e o ângulo G, certo? Vamos agora falar de outra correspondência desses ângulos aqui. Vamos falar de outra correspondência aqui. Vamos falar de outra correspondência. Quais são essas outras correspondências, professor? São dos alternos, ângulos alternos. O que esses ângulos alternos, professor? São ângulos que estão em lados opostos da transversal. Se você observar aqui, ó, os ângulos alternos são ângulos que estão em lados opostos. Aí, esses ângulos alternos, eles são classificados em dois, alternos internos e alternos externos, tá? Então, perceba, são alternos internos e alternos externos. Primeiro, se você vê essa região que está entre as retas R e S, é chamada região interna. Eu estou falando dessa região aqui, ó. Ó, percebam que dessa região aqui, ó, que está entre essas duas retas, ó, essa região daqui para cá, ó, daqui para cá, ó, o movimento que eu estou fazendo com a caneta. Essa região aqui, ela é chamada região interna. E essa região daqui para cima e da reta S para baixo é externa, ok? Então, os alternos, eles são classificados em dois tipos. Então, eu vou botar 2.1, alternos internos. E eu vou botar 2.2, alternos externos, tá? Alternos externos. Então, eu já disse que alternos são aqueles que estão em lados opostos. Opostos da transversal. Vamos em relação aos internos. Se você perceber nessa região interna aqui, ó, você vai perceber o quê? Que são ângulos opostos, ó. Então, quem são alternos internos? É esse C com E e o D com F. É só fazer um X aqui dentro dessa região, ó. Ó, é só fazer esse ligamento assim que eu estou fazendo aqui para vocês verem. Ó. Então, eles aqui são alternos internos. Então, quem são? O C e o E, que eles vão ser iguais. Vou logo botar aqui direto. E o D com F. Então, ó, é o C com E e o D com F. Eles são alternos internos e eles vão ser iguais, tá bom? Vamos ver agora os alternos externos, ó. Esquece essa região dentro e te liga fora. Quem ficou fora? O A e B e o G e H. Como eles estão em lados opostos das transversal, ó. Então, os alternos externos vai ser A e G, B e H. Então, olha só. Vai ser de novo. Vou botar bem aqui. Vai ser A é igual a G e vai ser B é igual a H. Eles vão ser chamados de alternos externos, tá? Alternos externos. Tá bom, gente? Aí eles vão ser iguais, vão ter a mesma medida. Então, se o ângulo A é 30, o ângulo G também vai ser 30. Se o ângulo B é 50, o ângulo H também é 50. Por último, gente, vamos falar
dos colaterais, que também se dividem em dois, tá? Deixa eu só de novo botar aqui as paralelas para a gente sempre usar o mesmo esquema aqui, ó. Então, olha só, eu vou botar aqui os ângulos, os 8 ângulos. Eu botei o ângulo A, o ângulo B. Deixa eu ver aqui, foi o ângulo A, o C, o D, o E, o F, o G e o H. Muito bem. Então, observem aí. Agora nós vamos falar da terceira relação, que são colaterais. Os colaterais são aqueles que ficam é, na mesma, do mesmo lado em relação à transversal, certo? Só que uma coisa interessante dos colaterais é que a soma deles dois vai ser 180 graus. Então percebam que eu também posso classificar os colaterais em colaterais internos e os colaterais externos, tá? Colaterais internos e os colaterais externos. Os colaterais internos, gente, são esses dois lados que estão na mesma relação aqui, ó. Ó, dá para perceber? Então, o que são os colaterais internos, professor? É o D com E o C com F. Então, D mais E vai ser igual a 180. E C mais F, dá para ver aí, ó, é igual a 180. Eles não vão ser iguais. A soma deles vai ser 180 graus. E quem são os colaterais externos? É o A com H. A mais H é igual a 180. E o B mais G é igual a 180 graus. Bota bem aqui, ó. O A mais H é igual a 180 graus. Opa. E o B mais G é igual a 180 graus. Tá bom? Gente, então, dão uma estudada. Vocês podem voltar o vídeo quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Eu ainda não vou passar atividade porque eu não quero trabalhar mais ainda esse assunto com você. Na próxima aula, que na próxima semana eu vou ver se eu vou passar a página 8 e a página 9. Mas eu vou, através agora do Zoom, fazer com vocês, tá bom? Pra gente voltar e ir tirando as dúvidas. Então fiquem com Deus, bons estudos.